12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando e prendendo também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternas de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Deus, por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata a tua sandália. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E considerando ele sim, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por nome e sobrenome Marcos, onde estavam reunidos e oravam. Somente até aqui. Amém. Amada igreja de Cristo, está entre nós a palavra de Deus esta noite. Nós sabemos que esse acontecimento, primeiro eu devo aqui explicar aos irmãos em poucas palavras, chamado de Pedro. Esses dias o Senhor me dava uma palavra que dizia do cajado, aliás, da rede ao cajado, das redes ao cajado. A última aparição do Senhor Jesus a Pedro, eu posso entender que foi no momento da pesca, onde o Senhor Jesus havia ressuscitado e fez as perguntas a ele: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E assim, consequentemente, por 3 vezes. E naquele último chamado, aonde o Senhor Jesus encontrou João, Pedro, Tiago, e eles estavam pescando, assim como Natanael, enfim, eles viram esse pronunciamento de Pedro. O chamado ali, como eu posso dizer assim, mais preciso, aonde Pedro se comoveu depois que traiu, ou melhor dizendo, depois que negou o Senhor Jesus, ele por sua vez teve a sua segunda oportunidade do chamado. Perdão temos quantas vezes for necessários, e Pedro também foi perdoado inúmeras vezes de seus pecados. Mas o chamado então agora, depois desse aparecimento do Senhor Jesus, aonde eles estavam tristes, foram covardes, após a morte e agora a ressurreição de Jesus, a apresentação do Senhor a eles, Pedro tem o seu segundo chamado. A expressividade de seu chamado deixou a ele também uma profecia, que então, até aquele tempo ele andava por onde ele queria, mas a partir de agora, desde então, ele seria levado aonde ele não queria. E também ali declarou-se Jesus como deveria ser a sua morte, assim, vivendo Cristo, renunciando os seus prazeres, os seus deleites. Neste momento, Pedro recebe de Jesus, do próprio Senhor Jesus, o trabalho, o chamado, que depois desemboca nessa situação. Mas ainda não é um ponto final de Pedro. Mas ele sabia que Deus tinha para ele um destino. Quando eu olho para esse destino que estava sobre a vida de Pedro,
Talvez poderia o sufocar, talvez poderia deixar ele triste, amargurado, preocupado, aborrecido. A propósito, tem o Herodes. A propósito, tem o Império Greco-Romano que caça os cristãos para encerrá-los, para tirarem a vida destes nossos irmãos. E nós vemos aqui no primeiro versículo desta mesma palavra, aonde diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Quando nós olhamos para esse versículo, tinha um homem poderoso que estava ali para exterminar os cristãos, decidido a acabar com o cristianismo, decidido a, de uma vez por todas, deixar Jesus como um homem histórico, ou talvez negar até a sua própria existência. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos um nome que depois de, consequentemente, mais Herodes se surgiriam dali para frente. Outros homens imperadores, como assim tantos outros viriam depois. Pedro aqui está numa noite encarcerado, quando antes desta noite estava solto e fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Nós olhamos para esse mesmo texto no versículo 2, e matou a espada, Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E esses dias eram os dias dos pães asmos. Para que você possa entender, era a época da Páscoa, a celebração de uma comemoração da saída do povo judeu das terras egípcias. Quando nós olhamos para essa expressão, matou a espada Tiago, talvez eu e você vamos entender que tem um Pedro na prisão, talvez ouvindo os gritos de Tiago. E esse mesmo grito poderia entristecer o seu coração, ou a mesmo deixar ele preocupado. Bom, eu quero aqui neste momento, nesta noite, começar a entender o que o Senhor tem para mim e você. Quantas coisas de nossa vida nos assusta, quantos levantes de nossa vida nos assusta, quantas coisas eu e você temos passado, eu e você temos vivido. Talvez os problemas de sua vida que você tem enfrentado tenham te assustado. Grandes coisas têm se levantado em sua vida e você chegou aqui esta noite carregando sobre os teus ombros uma cruz tão pesada. Talvez você chegou aqui esta noite olhando para o cenário da sua vida e os ventos não estão favoráveis. Tudo que tem se levantado contra a sua vida tem te deixado preocupado. Tudo que tem se levantado contra a sua família, a sua casa, as suas finanças, a sua saúde tem te deixado preocupado. E este cenário nós também vimos do nosso irmão Pedro. Uma noite anterior, Tiago tinha sido lhe tirado a sua vida. Tiago já não está mais entre os irmãos. Talvez da cela o próprio Pedro estava ouvindo os sussurros e as falas. Olha, estão ali preparando a morte para Tiago. Tiago, eu quero lembrar a você que ele foi morto à espada. Mas Pedro estava firme. Sabe o que esta palavra está dizendo a mim e a você, já no início desta mensagem, desta noite? Que talvez os seus problemas tenham sido desafio para a sua vida e eles estão acumulados na sua mente. Esses desafios, esses enfrentamentos é a sua prova financeira, os seus problemas emocionais, o seu problema com a família. Hoje já não vemos mais uma igreja, pelo menos aqui neste país, uma igreja que está sendo perseguida. Como eu posso explicar assim? Para que ela não persista. Eu vejo em outras situações, mas o que nós vamos interpretar aqui, igreja de Deus, é que nós estamos tendo liberdade em Cristo. Ainda estamos servindo ao Senhor, ainda tem igrejas para nós irmos, ainda tem a palavra de Deus que pode ser lida abertamente, ainda nós vamos ver que a palavra de Deus ainda pode ser ecoada sobre os microfones das igrejas, ainda nós abrimos a internet e temos o prazer de ouvir uma bela mensagem do Senhor. E o Senhor está dizendo assim esta noite a mim e a você. Então o que nos aprende, o que nos impulsiona a entristecer o coração, então o que tem colocado nós em situações difíceis são os nossos problemas. São as tempestades que vêm se levantando contra a nossa vida.
E não será só neste século, mas foi no século passado e ainda será no século vindouro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela prevalecerá, mas o diabo também não desistirá de derrubar a mim e a você. Por isso, às vezes você olha para a sua família, talvez você chegou aqui esta noite e o seu filho está enfrentando grandes problemas e ele tem sido a causa dos seus problemas. Os seus problemas financeiros têm sido a causa do seu desânimo. Talvez o seu problema tenha sido a causa das suas preocupações. Só Deus sabe como você chegou aqui esta noite, não é? Só Deus sabe o que você tem vivido, não é? Só Deus sabe o que você tem passado, não é? Os seus dias estão sendo incertos. Há incógnitas em todos os cenários da sua vida. Eu quero lembrar a você que nesta época aqui não era diferente para os nossos irmãos, mas eles não negaram a Jesus, ele não negou a palavra de Deus, nenhum deles continuaram perseverantes. Eu quero lembrar a você que é quase nesse mesmo cenário, agora que nós estamos vivendo nesta história, é que os cristãos nunca foram tão eliminados da face da terra como nesta época por causa da discriminação. Irmão, irmã, o diabo sempre irá procurar nos destruir, mas o Deus que eu adoro, o Deus que você adora, o Deus que nós adoramos está aqui esta noite dizendo assim: se você está debaixo das minhas asas, se você está enquadrado na minha palavra, se você tem eu como teu amigo, se você tem eu como teu pastor, o Senhor está dizendo pela sua palavra: descanse o seu coração, descansa a sua alma no Senhor e somente anela em sua presença. A tua casa está nas minhas mãos, o teu filho está nas minhas mãos, a tua história está nas minhas mãos, o teu trabalho está nas minhas mãos, a tua saúde está nas minhas mãos, o teu casamento está nas minhas mãos, as rédeas da história estão em minhas mãos, a sua família está em minhas mãos, a tua dor está em minhas mãos, o teu sofrimento está em minhas mãos, e diz a palavra: Deus operando, ninguém pode impedir. Glória a Deus, aleluia. Talvez você chegou aqui esta noite preocupado: o que será da minha vida? O que será da minha história? O que será da minha casa? O Senhor está dizendo pela sua palavra, aleluia. Se o Senhor, aleluia, talvez você orou nesta manhã exatamente assim: se o Senhor fizesse algo em minha vida, irmã, irmão, a maior liberdade, a maior obra o Senhor já fez para nós na cruz. Quem busca a justiça de Deus certamente encontrará, e a justiça de Deus, ela prevalecerá. A palavra está dizendo assim: nunca, nunca, nunca o Senhor abandonou um justo, nunca. Mas e Tiago, irmão? A noite anterior ele foi encerrado. Sim, de fato, o coração maldoso do ser humano levou a isso. A perseguição à igreja levou a isso. Mas Deus poderia ter feito algo e atrapalhado o plano. Deixa eu te falar uma coisa, glória a Deus, aleluia. Eu e você somos capazes do quê? Não que Deus queira o meu sacrifício para provar o amor, o sacrifício nosso é nos afastando do pecado, mas na época os homens praticavam atrocidades e para isso eles provavam o amor com a sua própria vida. Está entendendo a palavra? O meu amor provado a Deus hoje é me afastando do pecado e abrindo o coração e dizendo: Senhor, eu amo o Senhor mais que todas as coisas. Se você ama o Senhor mais que todas as coisas, a prova não te fez afastar da presença de Deus, a dor da sua enfermidade não te fez afastar da presença de Deus, a angústia de você querer resolver algo e não conseguir, e não te fez você afastar da presença de Deus. Como você está aqui esta noite, algo que não deu certo em sua vida não te fez afastar da presença de Deus, você já está provando que você ama o Senhor acima de todas as coisas. Glória a Deus. O maior mártir por amor a Deus é aquele que ama o Senhor apesar de os poréns de sua vida. Eu não saio da presença de Deus. Quando nós praticamos essa atitude, olhando para nossa casa tendo escombro, mas olhando para dentro de nós tendo um alicerce profundo, tendo a palavra que em alma trata do coração e vivificados por ela, quando
olhamos para nós, tem um altar edificado, santo, poderoso ao Deus, então nós vamos entender, a minha intimidade, ela não depende daquilo que eu estou passando, não, para ela prevalecer, eu só dependo da confiança em Deus. E se você chegou aqui esta noite e ainda está de pé, Deus está dizendo assim, por você ter sido fiel à palavra, então estou te dando da minha graça, isso que eu compreendo, pela vida ou pela morte eu continuarei adorando o Senhor, o resto está tudo na mão de Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, na maneira que Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele fará. Glória a Deus, aleluia. Deus nos surpreende. Tiago encerrou a sua carreira ali. Tiago, por sua vez, nós vemos agora, não que os homens ganharam, não que os homens prevaleceram à frente de Deus, não. Claro que se Deus quisesse libertá-lo, sim, mas a sua carreira tinha findado ali, e ele deu a sua vida ao Senhor, provando seu amor a Deus. Era essa época. A igreja fazia contínua oração, a igreja estava em oração, e Deus, por sua vez, deu a ele o que o mundo não entende, o que muitos não entendem. O morrer é viver, o morrer é ganho, porque é viver em Cristo. Foi isso que Tiago entendeu. Então, Pedro seria o próximo. A Bíblia que nós acabamos de ler aqui está dizendo que, havendo prendido, encerrado na prisão, Pedro entregou a 4 quaternas de soldado para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Irmãos, aqui nós vemos a importância de nós não pararmos de orar. Aqui nós vemos a importância de nós buscarmos a Deus para que Ele venha nos socorrer. Mas Pedro estava dormindo, mas a igreja queria Tiago ali. A igreja estava convertida, apesar de tudo que eles viveram, de tudo que eles estavam passando. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração e implorava ao Senhor para que socorresse a Pedro, socorresse Tiago. Mas o Senhor assim permitiu que Tiago fosse, e Pedro agora seria o próximo. Herodes, muito esperto, se não me engano que era o Agripa, o que ele faz? Ele espera passar as festas, para que depois ele possa fazer o que estava no seu coração. E os judeus ali, as pessoas que ali apoiavam este governo sórdido, esse governo maldoso, tenebroso, vibraram quanto à morte de Tiago. Então, Herodes viu que o povo agradou, e ele está esperando o momento certo para tirar a vida de Pedro. Sabe o que Deus está dizendo nesta palavra minha a você? O diabo está do outro lado, esperando a nossa queda. O diabo prepara armadilhas para nós, esperando com que nós caiamos nela. Talvez era isso que o diabo estava esperando. Ele, achando que tinha vencido sobre a vida de Tiago, mal sabia que para o crente o morrer é ganho. Glória a Deus, aleluia. O morrer em Cristo é ganho, aleluia. Mas Deus tinha planos da vida do Pedro, como Deus tem plano em sua vida e a minha. Talvez chegou aqui você esta noite, alguém entre nós, e que já está sentindo o gosto e o sabor da morte. Talvez você tenha olhado para o cenário da sua vida e tenha encontrado somente portas fechadas, e eu não digo material, tudo que você tem feito, talvez você se sente fora da presença de Deus, você se sente julgado, condenado até. Talvez quando você olha para a sua casa e está pensando às vezes, e até já admitiu que ela não tem mais jeito, admitiu que para você acabou tudo. É o mesmo cenário de que eu e você vivia há anos atrás, quando olhávamos e andávamos para todos os lares, todos os lugares procurando Deus.
Nascemos do pecado, e se Deus não tivesse misericórdia de nós, continuaríamos da mesma escravidão, continuaríamos presos. Mas nós, por um tempo da nossa vida, encontramos Jesus. Em alguma altura da nossa história cristã, da nossa vida cristã, o Espírito Santo entrou em nossa vida, e hoje nós estamos assentados nestes bancos, ouvindo da mensagem da palavra de Deus, outrora preso, hoje livre, libertos para ouvir assim. Se o problema está em sua casa, se o que te preocupa é algo que me faz sair, que te faz sair da minha presença, então o que te falta é conversão, que eu e você possamos beber desta água, a água que converte o pecador de seus pecados, para termos aqui assentamentos nesta fileira chamada graça, a graça do Filho de Deus, aleluia. E se você chegou aqui esta noite carregando uma mala de problemas, carregando dificuldade em suas costas, o Senhor está dizendo assim a mim e a você: não seria diferente, pois crente não vive em uma bolha, crente também tem dificuldade, também passa desemprego, também tem desafetos, crente também vive com preocupações. Por quê? Porque ele é de carne, ele também tem problemas, ele também precisa se organizar, ele precisa fazer logística, ele precisa trabalhar. Nós estamos sujeitos à doença e também à morte, porque é o salário daquilo que nós fazemos. Mas esta noite o Senhor está dizendo aqui, para mim e para você: você já está livre, você já está liberto, aleluia. E Deus tem plano em sua vida. A morte ainda não é chegada, e eu tomo posse desta palavra. A morte pode estar te rodeando, mas se for permissão de Deus, ela acontecerá, e se não for permissão de Deus, ela também não acontecerá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O diabo ronda a quem possa tragar, e está a porta batendo, esperando a quem possa se deslumbrar com ele. Talvez você chegou aqui esta noite, eu posso sentir no meu coração esta mensagem, irmã. Entre nós, possa ser que tenha alguém aqui esta noite, que você tenha recebido algum veredito, algum diagnóstico, e você está aí toda preocupada, toda ansiosa: o que será da minha vida? Sabe, irmãos, essas coisas não devem estar nos preocupando, não. A nossa maior preocupação é sair da presença de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, a sua vida, o tempo de todas as coisas, quem sabe é Deus. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Não estejais preocupados com coisa alguma, ou ansiosos. Em tudo dai graças a Deus. Apóstolo Paulo nos ensinou assim: em tudo louvai ao Senhor, não estejais ansiosos acerca do que come, do que bebe, do que vão vestir, do que vão calçar. Não, estejais aqui pela presença de Deus, buscando a santidade, renunciando ao pecado, e Deus sabe de todas as coisas. Quando é a hora de quebrar os cadeados, quando é a hora de nos curar, quando é a hora de nos provar, quando é a hora de nos arrancar da tempestade, oxalá que ainda hoje o Senhor poderá mudar o ciclo da tua história, salvando a sua casa, te curando da sua enfermidade, devolvendo e restituindo aquilo que o diabo levou. Deus sabe de todas as coisas. Então somente permaneceis firmes da fé, ancorados da palavra, dando glória a Deus o tempo todo, glorificando. E todas as coisas estão nas mãos de Deus, e Ele é poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Tudo está sobre as mãos do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para essa mensagem e vemos o que Deus fez a Pedro, a Bíblia diz que quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas adiante dele guardavam a prisão. Você vê que o homem estava ansioso para exterminar a Pedro. Mas o Deus que eu adoro não dorme e não tosqueneja. Ele sabe dos planos do diabo. Irmão, olha para cá um pouquinho. Deus sabe dos planos do diabo contra a minha vida e a sua. Deus sabe que o diabo procura nos tragar constantemente. Está entendendo, irmã?
Deus sabe das armadilhas que o diabo tem feito contra a minha vida e a sua, e acredite, o Senhor está livrando nós de todas elas. Glória a Deus, aleluia. Se você chegou aqui esta noite, porque o Senhor tem te livrado de todas as armadilhas. O diabo, ele faz um buraco, ele faz uma armadilha, mas não sabe como fazer para nos pegar. Por quê? Porque Deus vai nos alertando pela sua palavra, Deus vai nos ensinando pela sua palavra. Quando ele tentou lubridiar o Senhor Jesus, quando no maior momento de sua história, aonde a sua carne pedia pão, ele chegou lá como se fosse um carneirinho, um cordeirinho, olhou para o nosso Senhor, o nosso Redentor, o Messias, olhou justamente para a própria palavra de Deus, a sabedoria em vida. Então ele olha e diz assim: quer pão? Ah, igreja, vai oferecer algo material para quem é espiritual? Vai oferecer algo para quem é a própria palavra de Deus? 40 dias jejuando, 40 dias. A Bíblia diz que depois ele teve fome. Você já viu alguém com fome negar pão? Ou, aliás, não receber o pão como benção? Você já viu alguém que está morrendo de fome, ou melhor, está com muita fome, em meio ao deserto, 40 dias sem comer e sem beber nada? Alguém chegar, estender as mãos, com todo respeito, e oferecer pão? O nosso Senhor não aceitou nada que veio do diabo, inimigo das nossas almas. Sabe o que Deus está dizendo? Não aceite nada que venha do diabo, pois pode ser uma armadilha contra a sua vida, pode ser uma armadilha contra a minha vida, pode ser uma armadilha contra as nossas vidas. Recuse tudo que vier do diabo, recuse tudo que vier como oferta, recuse tudo que vier como ajuda, esticar as mãos e dar um ombro para você, e nós vamos caindo. Tem gente preparada aí para poder derrubar por causa das suas palavras, por causa de você estender as mãos. O que mais tem por aí, e até crente tem nisso, viu, irmã? Gente que deseja, aleluia, aquilo que Deus deu a você, sua família, seu filho, a sua vida cristã. Inveja tem para todo lado, glória a Deus, aleluia. Então Herodes, tomado pelo diabo, não vê a hora. Talvez eu possa imaginar que ele estava esfregando as mãos. Não veja a hora. Quando amanhecer, será o momento. Sabe, irmão, talvez o diabo está atrás da sua porta aí, atrás de você, esperando você escorregar, esperando você falar uma palavra, esperando você fazer qualquer gesto para tocar na sua vida, tocar no seu filho, tocar no seu trabalho, tocar na sua casa, tocar no seu ministério. Cuidado, glória a Deus, aleluia. Tem horas que é necessário deixar de se abraçar, fechar a boca e saber o que fala para alguém, porque tem alguém atrás, usado pelo diabo, esfregando as mãos para ver as suas quedas, e aí olha para você com um sorrisinho amarelo, até bate nas costas, entendeu? Igreja, mas o Senhor esta noite está desmanchando armadilhas aqui. O Senhor esta noite está fechando a boca de bueiro aqui. O Senhor esta noite está tampando o buraco, o abismo que você iria cair. O Senhor esta noite está arrancando pedras do seu caminho. O Senhor esta noite está sendo provisão para a sua família. O Senhor esta noite está sendo alerta para a sua vida material e a sua vida espiritual. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E então, eis que sobreveio um anjo naquela mesma madrugada e tocou a Pedro de lado e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias de suas mãos. E disse o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Hoje a palavra está dizendo a mim e a você, talvez quando você olha para a sua vida, irmã, não tem mais escape, está toda emparedada. E esse texto também, eu e você um dia fomos encontrados desta mesma maneira. Nós fomos encontrados, só Deus viu como nós estávamos. Talvez nós olhávamos para nós, até nos arrumava, colocava uma roupinha bonita,
arrumava o nosso cabelo, mas a beleza interna, a nossa beleza cristã, ela não existia. Então, para que essa beleza fosse exposta a Deus poderoso, Jesus Cristo, por seu sacrifício, nos colocou na presença de Deus. E toda vez que nosso Deus olha para nós, vê Cristo em nós, algo que brilha, algo que reluz, algo que atrapalha e incomoda o diabo. E ao incomodar o diabo, acredite, é grandes coisas que tem levantado em sua vida, porque você incomoda o diabo. Aleluia! Tem se levantado grandes coisas em sua vida, irmão, é porque você incomoda o diabo. Aleluia! Tem se levantado grandes tempestades em sua vida, minha irmã, é porque você incomoda o diabo. Você já viu alguém que não gosta de coisas certas, de coisas corretas, não ama Deus, não gosta de Deus, muito pelo contrário, não aceita Deus? Gostar das coisas de Deus? Claro que não. Então esta palavra esta noite está dizendo assim: enquanto você permanecer dentro da minha graça, não placa, graça, misericórdia, poder, unção, juntamente com o Senhor, enquanto você permanecer debaixo das minhas asas, eu te darei livramento. Enquanto você permanecer nos meus átrios, eu te darei livramento. Enquanto você permanecer dentro, embaixo ou em cima das minhas mãos, embaixo, porque as bênçãos cairá, a minha proteção estará, o meu auxílio estará, a minha unção estará. E em cima das minhas mãos é quando você não puder mais andar, eu te carrego. Quando você não puder mais caminhar, eu faço você mover-se de um lado para o outro com as minhas mãos. Enquanto você não puder ir à direita, eu te levo até lá. E quando você não puder à esquerda, eu te levo até lá. E quando você estiver caído, a minha mão te levantará. E quando você não tiver mais força, a minha mão te susterá. Oh, glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa. Enquanto eu e você permanecermos dentro da graça de Deus, ouvindo a palavra, vivendo os princípios dela, a minha vida estará guardada. E se por permissão de Deus uma enfermidade tomar o meu corpo, tomar o seu corpo, que seja para a glória de Deus, que seja para a glória de Deus. Mesmo doente, na ânsia da morte, saindo desta vida para outra eterna, ainda glorificaremos ao Senhor, porque a morte para mim não é prejuízo, é ganho. Vivo Cristo a cada instante, e em outra situação viverei Cristo também na vida, e a glória de Deus se manifestará em minha vida. Aleluia! A glória de Deus, irmã, presta atenção um pouco nesta palavra. Talvez tenha levantado grandes tormentas em sua casa, em sua vida, e você está por um pouco para sair da presença de Deus, e hoje talvez você se senta presa, acorrentada, amarrada, mas a palavra veio aqui esta noite para soltar, para quebrar todas as cadeias e te dizer assim: foi eu que chamei, coloquei o nome, limpei a sua vida, escrevi o seu nome, e você está aqui hoje para ouvir esta palavra dizendo assim: com a minha permissão, você irá continuar andando para a glória de Deus. Com a minha permissão, as cadeias cairão sobre a sua vida e você glorificará o meu nome. Com a minha permissão, tomarei você pelas mãos a partir de agora e direi assim: é para frente que se anda, retroceder não dá. É para a vida e não para a morte. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E então, saindo, não sabia que era real e estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Irmãos, quando Deus faz algo, quando Deus se levanta para uma vitória, Ele faz bem feito. Quando Deus aponta o cetro da justiça, o seu trabalhar é bem feito. Não que na vida de Tiago não tinha acontecido, claro, aconteceu. Morreu vitorioso, carregou com ele as marcas de um verdadeiro cristão. Foi uma vitória maravilhosa sobre tudo que ele enfrentou. Maior vitória que um homem jamais pode ter é deixar esta vida terrena para viver de fato Cristo a cada instante e vencido como um guerreiro, como um forte
Com braços fortes ele foi sustentado e não traiu o Senhor Jesus. Quer mais vitória poderosa que essa, irmã? Tem momentos da nossa vida que de verdade a gente pede como Elias: Senhor, eu já combati tudo que eu tinha que combater, eu já enfrentei tudo que enfrentei, eu já vivi tudo que eu deveria viver. Eu acredito que sim, Senhor, então me dá um descanso eterno. Eu preciso descansar, eu preciso inclinar a minha cabeça, já não aguento mais. Talvez, irmãos, Pedro, quando entendeu de Jesus Cristo no seu último encontro em João capítulo 21, talvez ele vai dizer assim: oh Senhor, talvez hoje chegou, entendi o que o Senhor quis dizer, chegou o meu fim. Talvez Pedro, claro, quando nós vemos ele dormindo, ele nem acreditou que era o anjo, então ele já está se dando, não como perdido a sua vida, não, ele estava dando como vitorioso. Bom, já fiz tudo que o Senhor pediu, eu não caí mais, eu perseverei na fé, eu acredito que eu fiz tudo direitinho como o Senhor me chamou, então eu estou aqui pela vida ou pela morte. Mas então o anjo tocou do lado e disse assim: Pedro, acorde, levante, calça o que é teu, pega o que é teu, pega a tua mochila, vamos andar. As cadeias caíram, todas quebraram, as portas se abriram. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmã? Que tem plano na minha vida e na sua, e que o diabo não pode quebrar aquilo que Deus preparou, os caminhos que Deus criou em minha vida e a sua. As palavras terão que se cumprir. O diabo não tem poder sobre as coisas que Deus determina, o diabo não pode prevalecer sobre a verdade de Deus. Talvez a sua vida está num cenário que é só parede para todo lado, todo lugar que você olha tem uma montanha a vencer, todo lugar que você olha tem um desafio a vencer. Então a palavra está dizendo assim esta noite: não baixamos a nossa cabeça, mas a nossa fé tem que estar em constante oração, a nossa fé tem que estar ligada no reino da glória. A maior ligação com o crente em sua dificuldade é joelho no chão, pensamento na glória. O céu desce, a virtude entra no nosso coração e a paz de Espírito toma conta de nós, e nós levantamos a bandeira de Cristo e dizemos: pela vida ou pela morte eu não solto da tua orla, pela vida ou pela morte eu não abandono a tua graça, pela vida ou pela morte eu não saio da sua presença, pois a tua graça me basta. Pela vida ou pela morte eu entendi o teu evangelho, eu sei que ele não promete nada, mas prometeu que estaria comigo, então passa comigo, Senhor. Se você chegou aqui esta noite desta maneira, o Senhor está dizendo pela tua palavra: eu vou passar com você, e como estou passando, trouxe você aqui pelas mãos para te dizer nesse exato momento: a palavra de Deus está te libertando da tua preocupação, da tua angústia, do teu desentendimento que está entre a sua mente e o seu coração e atribula a tua alma. Que haja paz no nome de Jesus agora, aleluia, que haja paz no nome de Jesus agora. Deus quer glorificar o nome dele em sua vida e você não percebeu, mas nesse exato momento o Senhor está quebrando as cadeias que te trancava e te separava do amor de Deus, que te deixava preocupado e você aflito, pensando: o Senhor acabou tudo. O Senhor está dizendo: não, ainda tem estrada para nós atravessarmos, ainda tem pregação para pregarmos, ainda tem milagre para você ver, ainda tem família para você ver sendo restaurada, ainda tem lar para você visitar, ainda tem doente para Deus curar e você perceber, ainda tem gente para ser convertida através da tua palavra. Oh, glória a Deus, eu tomo posse. Ainda tem trabalho, o trabalho é muito, os ceifeiros é pouco. Coma, beba, atai da sua espada, joga tuas capas na costa e continue o trabalho. Varão valoroso, aleluia, varoa valorosa, o Senhor é contigo, aleluia. Esta é a palavra para esta noite. Deus seja louvado, amém, glória a Deus, aleluia.